Fala galera, seja você bem-vindo ao canal. Vamos falar sobre... Para mim é um prazer te receber aqui para mais um bate-papo sobre o Vem e Segue-me dessa semana. Essa semana a gente vai estar falando aí sobre Josué, sobre os primeiros e os últimos anos de Josué como profeta. E eu gostaria que você não deixasse de dar aquela curtida e também que ajudasse outras pessoas a conhecerem o canal. Compartilhem com os seus amigos para que mais pessoas possam se inscrever aqui no canal também. E isso é importantíssimo, né? Porque aí o YouTube vai começar a ver esse canal como relevante para a galera que gosta de falar desse assunto, ok? Tem duas coisas para falar para vocês. A primeira delas é sobre uma enquete que eu coloquei lá na comunidade para vocês poderem decidir aí qual vai ser o próximo curso, o que eu vou falar agora que acabou Pérola de Grande Valor, tá bom? Então eu coloquei lá algumas opções, deixei uma opção também em branco para que você possa colocar o que você quiser, né? Se você quiser que eu fale sobre alguma outra coisa, eu vou estar anotando ali para ver o que eu consigo desse material também, beleza? Então, não esquece de dar uma votada lá para poder... Essa votação vai acontecer até semana que vem, para que eu possa aí ver o que vocês preferem que eu fale aqui, já que Pérola de Grande Valor acabou, e o que vocês gostariam que eu falasse aqui agora, beleza? A segunda coisa, eu gostaria de convidar você para poder conhecer, você que gosta desse universo geek. Falando nisso, hoje é o dia do Orgulho Geek, o orgulho dessa galera que gosta de quadrinhos, de videogame, de falar desse universo de seriados, né, de bonecos, etc. Então, você que gosta desse universo, eu tô com outro canal, eu gostaria de convidar você para que você pudesse conhecer também esse outro canal. Eu estou deixando as informações sobre ele aqui embaixo do vídeo, para que você possa ir lá também, curtir os vídeos que eu estou colocando lá e também se inscrever no canal, beleza? Dá uma ajuda lá para outras pessoas também, e você também poderem conhecer esse canal aí. O nome dele é Geek Lestat, beleza? Então, conto com a sua ajuda aí para poder conhecer o novo canal aí relacionado a esse universo geek. Então, que você gosta de ver sobre todo esse universo, então dá uma chegada lá e dá uma espiadinha, beleza? Então vamos lá, falando um pouquinho sobre esse nosso encontro de hoje, de Vem e Segue-me, a gente vai ter a chance de falar um pouquinho sobre o Josué de 1 a 8 e do 23 ao 24. O nome dessa aula é Ser Forte e Corajoso. Lembrando que Josué, ele pegou assim uma situação muito complicada logo depois que Moisés morreu, né? Na verdade, Moisés não morreu, Moisés foi transladado. Mas nas escrituras está falando lá sobre a morte de Moisés, blá, 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 mas a gente sabe que Moisés ele foi transladado. Então, depois da transladação de Moisés, Josué pegou um pepino grande ali para poder resolver, né? Porque, na verdade, a situação estava muito complicada entre o povo de Israel e eles tinham que entrar na terra prometida. Então, olha a situação, Moisés foi transladado e o Senhor então orientou Josué a guiar Israel para entrar na terra prometida. Então o Senhor garantiu a Josué que estaria com ele e ordenou-lhe que fosse forte e corajoso e que guardasse a lei de Moisés. E também pediu para ele poder passar isso para o povo, e que o povo pudesse estudar a lei de Moisés. Josué então preparou os israelitas para atravessar o Rio Jordão e organizou sua partida. A gente vai ver o que aconteceu aqui no Rio Jordão também. Então teve alguns obstáculos, né, que precisavam ainda ser vencidos. O Rio Jordão, as muralhas de Jericó e um povo iníquo, mas poderoso que havia rejeitado o Senhor. Ou seja, eram vários problemas que precisavam ser vencidos ainda. Então, obstáculos que precisavam ser vencidos. Então, para completar, Moisés tinha sido transladado, né? Moisés não estava mais com eles. Então, a situação pode ter feito com que alguns israelitas se sentissem fracos e com medo. Mas aí, a gente vai ver o que o Senhor falou para esse povo de novo, né? Para poder ajudá-los a continuar nisso. Lá no versículo 2, 6 e 8, fala o seguinte, vamos ver o 2 e 6 primeiro. Moisés, meu servo, está morto, ou seja, tinha sido transladado. Levanta-te, pois, agora, falando para Josué, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que jurei a seus pais que lhe daria.
Então ele deu um conselho para o povo aqui, tanto para Josué quanto para o povo: ser forte e corajoso. Ou seja, termos bom ânimo, né? Por que nós conseguimos nos esforçar e ter bom ânimo quando o Senhor está conosco? O que vocês acham? Gostaria que vocês pudessem pensar um pouquinho sobre isso, né? Olha que a Presidência Geral dos Rapazes ensinou lá em 2010. No primeiro capítulo de Josué, no espaço de 4 versículos, o Senhor ordena 3 vezes que ele seja forte e corajoso. Depois o Senhor promete a Josué que ele terá sucesso na tarefa de levar os israelitas para sua terra de herança, que receberá forças e coragem por causa de sua obediência a toda lei. E mais importante, que o Senhor estaria com ele aonde quer que fosse. Essas são as promessas que o Senhor deu para Josué e seu povo. O Senhor conclama você a fazer o mesmo. E as suas promessas também são feitas a você. Com a ajuda do Salvador, você também terá sucesso em seu chamado e também em sua vida. Você terá forças para resistir a toda tentação, se obedecer aos mandamentos e cumprir os padrões do Senhor. O Senhor nos dá essa oportunidade, nos dá essa bênção, essa promessa de que nós podemos ter a companhia dele conosco o tempo todo. Como é que você se sente sabendo que o Senhor pode estar com você o tempo todo, em todos os momentos de desafio, de dificuldade que você possa estar vivendo? E que ele pode estar com você nessa cavalgada. Lá no versículo 8 ele dá um conselho muito importante, né? Já que a gente precisa dessa companhia do Senhor. E fala o seguinte: não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenhais cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho, e então serás bem-sucedido. Então o Senhor dá uma promessa bem interessante aqui. O Senhor vai fazer prosperar o caminho, o Senhor vai fazê-lo ser bem-sucedido, se nós adentrarmos nas Escrituras. Colocarmos essas palavras de Cristo realmente em nosso coração. E ele fala aqui, medita nas Escrituras, dia e noite. Quando a gente pega essa palavra medita, ela significa contemplar, ponderar, refletir, considerar, pensar e estudar. Olha quantas coisas a gente pode englobar nesse verbo meditar. E quando ele fala sobre isso, é bem interessante porque muitas vezes nós não meditamos sobre as Escrituras. Nós lemos as Escrituras. Mas quantas vezes será que nós ponderamos, refletimos, consideramos, nós pensamos e estudamos as Escrituras? É esse convite que ele faz para a gente aqui. E quando ele faz esse convite para nós, é muito importante que possamos seguir, porque dessa forma nós vamos ter o Espírito conosco, para podermos aprender mais dele, aprender mais do Senhor. O Senhor ele faz essa promessa que ele vai estar conosco o tempo todo, mas nós devemos também cumprir o nosso lado da promessa. Se nós não estudamos as Escrituras, se nós não buscamos estar com o Espírito, na verdade vai ser meio complicado a gente estar com a companhia do Senhor o tempo todo. Então o que você pode fazer para melhorar o seu estudo das Escrituras? O que você pode fazer para melhorar esse conselho que o Senhor nos dá aqui de meditar sobre as Escrituras? Então pensa um pouquinho sobre isso. Pode responder aqui embaixo também, beleza? Olha o que o presidente Benson falou. O Senhor não prometeu riqueza, material e fama a Josué, mas ele prometeu que sua vida prosperaria na retidão e que ele teria sucesso nas coisas que mais importavam na vida, ou seja, na busca da verdadeira alegria. Então, apesar de tudo, o Senhor não prometeu para ele riqueza, mas olha que interessante, que o Senhor faria ele prosperar naquilo que mais importava na vida, ou seja, na busca da verdadeira alegria. É a mesma promessa que nós temos, galera. É a mesma promessa. O Senhor também faz essa promessa para a gente. E nós precisamos fazer a nossa parte para obtermos as recompensas dessa promessa que ele faz. Antes dos filhos de Israel entrarem na terra prometida, Josué enviou 2 espias
para atravessarem lá o Rio Jordão. E eles tinham que sair do Rio Jordão e ir até a cidade de Jericó. Então, Jericó foi a primeira cidade a oeste do Rio Jordão que os israelitas receberam ordem de conquistar. O Senhor ordenou que eles pudessem conquistar aquela terra. Então, em Josué 2, do versículo 1 até 8, fala que o rei de Jericó soube dos espias que Josué tinha mandado e mandou homens para poder capturar esses espias. Aí uma mulher, uma prostituta chamada Raabe, salvou os espias de serem capturados, escondendo-os no telhado de sua casa. Olha lá essa história aqui como está, no versículo 9 e 11. É o que ela falou para os espias, né, a Raabe. E disse aos homens: bem sei que o Senhor vos deu essa terra, e que o pavor de vós caiu sobre nós. Olha só a fama que o pessoal de Israel já estava, né? E que todos os moradores da terra estão apavorados diante de vós. O que ouvindo esmoreceu o nosso coração, e em ninguém mais há ânimo algum, por causa de vossa presença. Porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Olha que interessante esse testemunho que essa mulher prestou, né? Então, ela própria prestou testemunho aqui do Salvador, do papel que o Salvador tinha. Então, nessa história de Raabe, a gente aprende uma coisa bem interessante aqui, e bem importante, na verdade. Raabe pediu aos 2 espias que fizessem um juramento de que o exército israelita pouparia sua vida e de seus familiares por ela ter salvado a vida deles. Então ela salvou a vida dos espias naquele momento e ela fez com que a galera ali, os 2 espias, pudessem fazer então o juramento de que haveria proteção para ela. Então, após fazer esse juramento a Raabe, os 2 espias saíram da cidade pela janela de sua casa e conseguiram escapar, atravessando então de volta o Rio Jordão. O que isso nos ensina sobre a influência que sua fé em Cristo e suas obras podem ter sobre você mesmo e outras pessoas? Então, o fato de você ter fé em Jesus Cristo e saber que suas obras podem ter o poder e consequências sobre você e outras pessoas, o que isso pode nos ajudar? O que isso pode influenciar em nossas decisões? Olha que interessante isso daqui. Talvez você se interesse em saber que o rei Davi e Jesus Cristo são descendentes de Raabe. Isso está lá em Mateus 1, versículo 5. Então, que possíveis lições nós podemos aprender com isso? Então, pensa um pouquinho sobre isso. Lá no capítulo 3, Josué e os israelitas mudaram seu acampamento então para a margem do rio Jordão. Eles sabiam que deveriam atravessar o rio e se estabelecer em outras partes da terra prometida. Mas o rio estava transbordando. Então, era quase impossível, era praticamente impossível que eles fizessem a travessia naquele momento. Olha o que o Senhor então falou para Josué, ou melhor, que Josué falou com o Senhor. Disse Josué também ao povo: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Então, para que eles pudessem atravessar o Rio Jordão, Josué fez um desafio para que eles pudessem primeiro se santificar. Então o Senhor os abençoaria. E o Senhor disse a Josué: hoje começarei a engrandecer-te perante os olhos de toda Israel, para que saibam que assim como fui com Moisés, assim serei contigo. Então olha que interessante, galera, porque isso serviria de testemunho para provar, mostrar para o povo que Josué realmente era um profeta, assim como Moisés era. Então Josué estava sendo comparado com Moisés ali. Mas o povo precisaria primeiro se santificar. O que isso quer dizer, galera? Como que a gente pode colocar isso para a nossa vida? Como é que nós podemos colocar o convite que o Senhor nos faz de que possamos nos santificar para que possamos atravessar desafios em nossa vida? Pensa nisso também. Olha lá no 16 aqui. Pararam-se as águas que vinham de cima. Levantaram-se num montão muito longe da cidade de Adão, que está ao lado de Zaretã.
e aos que desciam do mar da Campinas, que é mais salgado, foram de todo cortados. Ou seja, a água toda foi cortada. Então passou o povo de fronte de Jericó. A galera conseguiu então atravessar o Rio Jordão. Olha lá no versículo 14 do capítulo 4. Naquele dia, o Senhor engrandeceu Josué diante dos olhos de toda Israel, e temeram-no, como haviam temido Moisés todos os dias da sua vida. Ou seja, começaram então a respeitar Josué, assim como tinham respeitado Moisés. Olha o que o Ed Bednar falou. Lembra-se de quando os israelitas chegaram no Rio Jordão e lhe foi prometido que as águas se abririam e eles poderiam cruzar o rio em seco? É interessante notar que as águas não se abriam quando os filhos de Israel pararam junto às margens do rio, esperando que algo pudesse acontecer. Em vez disso, as solas de seus pés se molhou antes que as águas se abrissem. A fé que os israelitas possuíam manifestou-se no fato de que caminharam para dentro da água antes que elas se abrissem. Eles caminharam para dentro do Rio Jordão com uma certeza que contemplava o futuro nas coisas que esperavam. Interessante isso, né? Muitas vezes, quando a gente está falando sobre fé, nós precisamos dar aquele passo no escuro para que possamos conquistar alguma coisa. Às vezes a gente não sabe o que está nos esperando ali do outro lado. E às vezes o nosso homem natural não deixa a gente pensar sobre isso muito, né? Porque às vezes é complicado você saltar no escuro por uma coisa que você não está acostumado ou não sabe o que é. É meio complicado. Então, que outros desafios ou situações da vida podem exigir que prossigamos com fé antes de sabermos como as coisas vão acabar? Em que ocasiões vocês ou seus conhecidos, né, presenciaram milagres ou receberam bênçãos depois que prosseguiram com fé? Pensa nessas duas perguntas também. Então, quando os israelitas chegaram à terra prometida, o Senhor instruiu Josué a circundar todos os homens. Então, a circuncisão, só para a gente saber, era um sinal de convênio que o Senhor tinha feito com Abraão e sua semente. Então, por alguma razão, essa prática tinha sido interrompida lá nos 40 anos no deserto. E o Senhor queria que essa prática fosse restituída. Outra coisa também que cessou, né, quando a galera entrou ali no terreno, né, da Terra Prometida, foi a questão do maná, que estava alimentando a galera no deserto durante um tempão, né? O pão que caía do céu. No versículo 12 fala o seguinte: cessou o maná no dia seguinte, que eles entraram na Terra Prometida, depois que comeram do trigo da terra do ano antecedente. E os filhos de Israel não tiveram mais maná. Porém, no mesmo ano comeram dos frutos da terra de Canaã. Ou seja, eles tiveram que produzir a sua própria comida. Então, a partir de agora, eles não tinham mais tudo dado para eles, né, de mão beijada. Mas agora eles tinham que produzir o que precisavam para poder comer. E a gente aprende uma coisa com isso também. O Senhor não quer nos dar tudo de mão beijada. Ele quer que nós possamos também fazer a nossa parte e tentar achar solução para algumas coisas. Então ele pede para que possamos fazer isso. E ele vai nos ajudar também, mas que possamos ser um pouquinho mais proativos para poder fazer o que ele pede. Lá em Josué 5, do versículo 13 a 15, apareceu um personagem para Josué que foi chamado nas escrituras como o príncipe do exército do Senhor. Agora, quem foi esse príncipe do exército do Senhor? Olha o que o Elder Bruce R. McConkie falou. Cristo é o comandante de seu próprio exército. Como comandante, ele carrega o título de capitão das hostes do Senhor. Com esse nome, o Senhor Jesus Cristo apareceu a Josué, que vendo tinha uma mão com uma espada, e ouvindo dizer: venho agora como príncipe capitão do exército do Senhor. Josué então se prostrou com seu rosto em terra e o adorou e disse-lhe: que diz-me o Senhor, seu servo? Então disse o príncipe do exército do Senhor Josué:
descalça os sapatos dos seus pés, porque o lugar em que estás é santo. É proveitoso comparar essa experiência do Senhor com Josué à sua experiência com Moisés, lá na sarça ardente, cujo solo foi santificado pela presença da deidade. Assim como compará-la ao ministério do anjo a quem João tentou adorar, mas foi impedido com a ordem: olha, não faças tal. Adora a Deus. Entre os mensageiros justos no mundo dos espíritos, ninguém, exceto a deidade, ou seja, Deus e Jesus Cristo, aceitaria ser adorado por mortais, e ninguém, exceto o próprio Senhor, santifica um local de madeira, de maneira que os mortais recebam a ordem de tirar os sapatos. Então isso foi falado pelo Elder Bruce R. McConkie sobre essa situação que aconteceu com Josué, quando ele entrou na cidade. Quando os israelitas entraram lá em Canaã, o Senhor deu-lhes mandamento e instruções incomuns sobre como deveriam atacar a cidade fortificada de Jericó. Para alguns israelitas, esses mandamentos podem ter parecido estranho ou nada razoável. Eles começaram a pensar um pouquinho: poxa, será que isso realmente vem do Senhor? E a gente aprende uma coisa aqui no capítulo 6, que nós podemos mostrar fé no Senhor tomando decisão de obedecer aos seus mandamentos, mesmo quando não entendemos seu propósito. E que possamos agir com fé para obedecer ao Senhor com exatidão. Assim, Ele vai estar conosco e nos ajudará a fazer as coisas que não conseguimos fazer por nós próprios. Então todas as pessoas, exceto Raabe, que a gente tinha falado agora há pouco, e os que estavam com ela na sua casa, então todas as pessoas, né, exceto Raabe, e todos os objetos em Jericó foram amaldiçoados. Os israelitas então foram proibidos de pegar qualquer coisa da cidade para eles, mas deveriam levar a Josué os objetos preciosos para serem consagrados ao Senhor. Ou seja, na verdade eles precisavam cumprir a ordem do Senhor. Só que lá no capítulo 7, porventura, né, aconteceu o seguinte: um carinha chamado Acã, ele foi lá e tomou do anátema, tomou daquilo que era proibido ser tomado. E a ira do Senhor, então, se acendeu contra a galera lá de Israel de novo, porque eles transgrediram a lei do Senhor, que ele tinha falado para não tocar naquelas coisas, que as coisas precisavam ser destruídas e não ser tomadas. Versículo 11 e 12 do capítulo 7 fala o seguinte: Israel pecou e até transgrediram o meu convênio que lhes tinha ordenado. E até tomaram do anátema, e também furtaram, e mentiram, e até debaixo da sua bagagem o puseram. Pelo que os filhos de Israel não puderam subsistir perante os seus inimigos. Viraram as costas diante dos seus inimigos, portanto estão amaldiçoados. Não sereis mais convosco, se não desarraigardes o anátema do meio de vós. Ou seja, aquilo que tinha sido tomado precisava ser devolvido, precisava ser destruído. Então, lá em Josué 7, do versículo 14 a 18, o Senhor instruiu Josué a reunir Israel de acordo com cada tribo, pois ele revelaria a Josué a pessoa que tinha sido culpada de apoderar-se desse objeto lá que foi amaldiçoado. Então, quando foi chamado Acã, apresentou-se então diante de Josué. E ele disse lá o que ele tinha feito, né? Ele se entregou praticamente. O Elder Scott ele fala uma coisa interessante sobre essa experiência. Não fique tranquilo se suas transgressões não forem do conhecimento de outras pessoas. Isso é como um avestruz com a cabeça enfiada na areia. Ele vê somente trevas e sente-se confortavelmente escondido. Na realidade, está ridiculamente visível. Da mesma forma, todos os nossos atos são vistos por nosso Pai e seu Filho. Olha que pergunta interessante essa relacionada à citação do Elder Scott. Como é que o fato de entendermos que não podemos esconder os nossos pecados afeta as nossas escolhas? Comenta aí nos comentários, beleza? Josué 7, versículo 22 a 26, fala então que Acã foi responsabilizado por seus pecados. Então Acã e seus filhos foram sentenciados à morte.
E as coisas que ele pegou, que eram amaldiçoadas, foram então destruídas como ordenou o Senhor. Então Josué devia, naquele momento, estar ciente da lei que dizia que os filhos não seriam punidos pelos atos dos pais. Assim sendo, a morte dos filhos de Acã sugere que eles eram culpados dos mesmos pecados que o pai. Do contrário, teriam sido poupados. Ou seja, na verdade, por eles terem sido mortos com Acã, a gente pode entender então, na verdade, que eles também roubaram. Não somente Acã, mas eles também pecaram contra o Senhor ali. Então, após Israel ter sido punido e Acaã ter sido removido e o objeto lá amaldiçoado dele ter sido destruído, o Senhor então ajudou a derrotar o povo de Ai, os amorreus e muitas cidades do Canaã. Então, tudo aconteceu somente depois que o anátema foi destruído. Quem é ou o que é o anátema que está te impedindo na sua vida? Que está impedindo que o Senhor possa dar bênçãos para você? O meu presidente da missão uma vez falou, no último discurso dele, antes de ir embora, né? O discurso foi sobre tirar o anátema de nossa vida. Que muitas vezes o progresso não acontece porque nós não tiramos esse anátema, esse objeto amaldiçoado. E isso impede o nosso crescimento. Então a desobediência de Acaã levou então Israel a ser derrotado pelo povo de Ai. Né? Então há consequências para coisas que nós fazemos de errado. O elder Ray Wood, que era dos 70, ele falou o seguinte: pode ser difícil para nós entender como a desonestidade de um homem possa ter efeito tão abrangente a ponto de causar a derrota do exército de Israel e a morte de 36 homens. O elder Talmud, ele falou: foi violada uma lei da retidão e as coisas que foram amaldiçoadas foram introduzidas no acampamento do povo do convênio. Essa transgressão obstruiu o fluxo de ajuda divina que eles estavam recebendo. E até que o povo pudesse se santificar de novo, o poder não lhe seria restituído. Então, falando sobre essa influência e os efeitos que podem acontecer em nossa vida, o presidente Fausto falou: as escolhas pessoais não são particulares. Olha que interessante isso. Todas elas têm consequências públicas. Nossa sociedade é a soma total de que milhões de indivíduos fazem na sua vida pessoal. Essa soma total do comportamento próprio de cada um tem consequências públicas, consequências mundiais e de imensa magnitude. Não existe uma escolha que seja completamente individual. Isso foi falado numa Liahona de 87. E é interessante porque muitas pessoas falam: ah, a vida é minha, eu faço o que eu quiser. Só que a vida pode ser tua e tudo mais, mas como ele falou aqui, não existe uma escolha que seja completamente individual. Quão sério, quão grave é isso? Lá em Josué 23, fala que depois de vários anos de paz, Josué então envelheceu e ele reuniu então o povo, os israelitas, para dar alguns conselhos para eles. E ele falou lá no versículo 3, 6, 8 e 11. Eu selecionei alguns versículos aqui do 23. E vós já vistes tudo quanto o Senhor vosso Deus fez, e todas essas nações, por causa de vós. Porque o Senhor vosso Deus é o que pelejou por vós. Então ele fez um convite para que os israelitas pudessem relembrar com gratidão o que o Senhor já tinha feito por eles. Sede, pois, muito fortes para guardardes e fazerdes tudo quanto está escrito no livro da lei de Moisés, para que dele não vos aparteis, nem para a direita e nem para a esquerda. Então convidou a galera para poder seguir o que estava falando ali nos mandamentos, o que eles estavam aprendendo nas escrituras. Mas ao Senhor vosso Deus vos achegareis, como fizestes até o dia de hoje. Portanto, guardai muito as vossas almas, para amardes ao Senhor vosso Deus.
Esse convite que ele faz aqui, achegais como fizestes até o dia de hoje, chegai-vos ao Senhor. É um convite que ele faz a nós também. E olha que consequências o Senhor traz para a gente e promete para a gente se nós fizermos isso. Está lá no 15:16. E acontecerá que assim como sobre vós vieram todas essas coisas boas que o Senhor vosso Deus vos disse, assim trará o Senhor sobre vós todas aquelas más coisas até vos destruir de toda a sua boa terra que o Senhor, vosso Senhor vos deu. Então ele fala também das consequências que aconteceriam se eles renegassem aquilo que eles estavam sendo instruídos a fazerem. Quando transgredirdes o convênio do Senhor, vosso Deus, que vos ordenou, e fordes e servirdes a outros deuses, e a eles vos inclinardes, então a ira do Senhor sobre vós se acenderá, e logo sereis exterminados sobre a boa terra que vos deu. Como é que esse princípio pode ser um conselho útil para alguém que está se preparando para fazer escolhas importantes na vida? Porque ele falou de dois pontos aqui. Ele falou daquele que se achega ao Senhor, que consequências ele pode ter, e daquele que se afasta do que ele está pedindo, e algumas consequências que podem acontecer. Então, como é que esse conselho aqui pode ser útil para alguém que está se preparando para fazer escolhas importantes na vida? E só para encerrar esse nosso bate-papo de hoje, aqui no capítulo 24, 14 a 16, fala o seguinte: Agora, pois, temeis ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade, e deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, e aqui que é importante, escolhei hoje a quem servais. Se os deuses a quem serviram vossos pais que estavam além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então respondeu o povo e disse: Nunca nos aconteça que deixemos ao Senhor para servi-lo a outros deuses. O povo fez convênio aqui de que eles seguiriam e serviriam ao Senhor. Como o ato de nos lembrar do que o Senhor fez por nós pode afetar a nossa determinação de amar e servir ao Senhor. Então, os israelitas ali fizeram então convênio com o Senhor de servi-lo. Josué então designou uma grande pedra como monumento em lembrança desse convênio. O povo serviu então ao Senhor durante o restante de sua vida e da vida de Josué, e por muitos anos depois disso. Então eles decidiram pessoalmente a quem eles serviriam. Pensa sobre uma pergunta aqui: por que eles tomaram essa decisão? Eu gostaria de encerrar com uma citação do elder Ademar Damiani, do segundo quadro de 70. Essa é uma citação de 99, do discurso chamado Servir ao Senhor. Fala o seguinte: servir ao Senhor é demonstrado pela maneira como vivemos os mandamentos que recebemos de Deus, pelo trabalho que fazemos para ajudar a estabelecer o reino de Deus na terra, e pela forma como agimos para com o nosso próximo. Deitar fora os deuses do mundo significa colocar fora da nossa mente os pensamentos impuros, tirar de nosso coração todo sentimento de ódio, toda mágoa, todo ressentimento, e tirar de nossa vida tudo aquilo que possa impedir o Espírito Santo de estar sempre conosco. Para alguns, deitar fora os deuses do mundo pode significar abandonar pequenos hábitos e costumes. Para outros, pode significar abandonar grandes pecados que estejam praticando. Para outros ainda, pode significar esquecerem-se de acontecimentos tristes em sua vida passada. Qualquer que seja a sua situação, em cada um de nós existe o poder para mudar a nossa vida. O poder para mudar a forma como pensamos, o poder para transformar os sentimentos ruins que temos em nosso coração, o poder para mudar a forma como estamos agindo. O Senhor Jesus Cristo nos dará esse poder e irá nos ajudar. Tudo que ele pede é que nós tenhamos fé nele, sigamos o seu exemplo
e obedecemos aos seus mandamentos. Quando amamos a Deus, servimos ao Senhor com sinceridade e verdade. E quando abandonamos as coisas deste mundo, nós nos tornamos verdadeiros seguidores de Cristo. Que possamos nos lembrar disso, né? De que podemos realmente servir ao Senhor e de coração, da maneira como Ele pede. Gostaria de deixar esse nosso bate-papo e esse convite para que você possa realmente colocar essas coisas em prática na tua vida e que essas coisas possam fazer sentido para você, ok? Não esquece de dar aquela curtida aqui no vídeo, de se inscrever aqui no canal, quem não é inscrito ainda, e convidar aí a galera para poder se inscrever também, beleza? E não esquece também de dar aquela visita lá no Geek Lestat, ok? Para que você também possa se inscrever lá no outro canal. Obrigado aí pela audiência, obrigado aí por estar aqui durante essa aula, nesse bate-papo. Não esqueça de comentar, pode deixar pergunta, o que você quiser, beleza? E um ótimo dia geek para você, dia do Orgulho Geek. E até mais, a gente se vê então no próximo vídeo. Um abração, tchau, tchau.